Prezados irmãos, prezadas irmãs, muito boa noite. Boa noite. É bem interessante se nós quiséssemos entender hoje como é que deve ter sido há mais ou menos 6,5 milhões de anos atrás, quando nós nos tornamos bípedes e começamos a interagir com a natureza. Então nós vivíamos na natureza. Nos tempos passados, segundo André Luiz, durante 1,5 bilhão de anos, nós estivemos lá, mas como seres irracionais. E de repente, a consciência emerge. E ela começa então a observar as coisas em torno e tentar entender qual era aquela verdade. Se eu ia antigamente, de uma maneira instintiva, no lago, beber água, ou tomar banho, ou no rio, ou sentir o calor do sol, agora eu estava começando a querer entender como é que as coisas funcionavam. E paralelo a isso, aconteceu algo muito difícil para todos nós. Por isso que o tempo foi muito longo. É como que nós nos ajustaríamos perante nós mesmos. É como se de repente você toma conta de você. E como é que isso foi possível? Qual a forma que nós pudemos sair daquele núcleo dos instintos, que nada mais era do que uma inteligência rudimentar, guiada por Deus que está em nós? Mas como é que a gente ia fazer? Éramos muito frágeis, muito inseguros, muito medrosos, e morríamos e renascíamos muito rapidamente. Então a gente foi acostumando a viver esse processo das mortes e dos renascimentos, ainda sem entender também como era possível. Então nós tivemos que fazer uma coisa. Nós tivemos que nos apegar a nós mesmos e buscar para nós toda a condição que nos garantisse a sobrevivência. Esses primeiros movimentos, nós demos o nome de orgulho e de egoísmo. Orgulho nada mais era no início do que uma forma do eu se concentrar no eu e fazer o eu crescer. E como isso era possível? Eu tinha que ter elementos próximos de mim, coisas que eu pudesse tocar. Assim como as crianças, quando nascem, elas precisam do material concreto para elas tocarem, para elas sentirem, medir o ambiente, se situarem no ambiente. E quando elas começam a se descobrir, elas começam a brincar com os dedos, começam a brincar com as coisas próximas. Assim também nós fizemos. Era necessário essa nossa adequação a nós mesmos. E foi um projeto, muito embora divino, mas muito trabalhoso. Os antropólogos chegam a dizer mesmo que durante mais ou menos 3 milhões de anos nós gastamos só para fazer isso. Para nos adequarmos a nós mesmos. E aí o que estava mais próximo de nós? Era o produto material. Era a matéria. A gente começava a pegar a pedra, começava a pegar os galhos das árvores, afilar o galho da árvore para ver se dava para fazer algum tipo de ferramenta ou de arma para pegar, para matar, para se sobreviver. Então nós começamos a fazer esse trabalho. Então a matéria, ela começou sendo nosso entendimento bem cedo. Muito cedo nós já estávamos nos apropriando da matéria. Quando nós chegamos um pouco mais além, depois de passarmos pelas fases do Neandertal e chegarmos aos Sapiens, mais ou menos 12 a 13 mil anos atrás, então a gente já estava começando a reunir essa matéria. Então nós estávamos começando a aprender que se eu pegasse 3 bisões num dia, eu não precisava sair para caçar nos dias seguintes. Então eu comecei a produzir riquezas. Nós começamos a produzir riquezas, e essas riquezas atreladas exatamente
a matéria. Era preciso ter essa matéria que nos garantisse a vida. E depois nós começamos a barganhar essa riqueza. Então eu tinha uma riqueza maior, eu trocava por uma outra coisa que eu não tinha. E assim começaram os processos que hoje nós chamamos de comércio. Então nós ficamos muito presos à matéria. E como tínhamos muito medo de ficarmos com dificuldades, então a gente fazia o quê? Centralizava tudo em torno de nós. Depois nós criamos as famílias, e aí essa centralização de riqueza passou a ser de herança da família. Então, a gente começou a produzir, deixar um tanto para que a nossa família não tivesse problema. Mais ou menos na época de Jesus, acontecia muito que quando uma pessoa devia a alguém e não tinha condições de pagar, ele dava como seu maior bem a filha, o filho e a própria esposa. Então isso era muito difícil para se lidar com a situação. Muito difícil. Jesus conta uma parábola bem interessante, que ele fala que é o seguinte: um homem devia muito a um rei. Então ele vai até o rei e pede ao rei: por favor, não tome a minha esposa, não tome os meus filhos. Eu preciso deles, eu os amo. Eu não tenho como pagar a dívida. Então o rei ficou compassivo, complacente com ele e coloca assim para o pessoal que trabalhava no seu lado: tire toda a dívida dele, ele não deve mais nada. E perdoou a dívida daquele homem. E o homem saiu muito feliz pela rua, porque estava preservada aquele último valor que ele tinha, que era a sua família. Mas ele encontra com um outro homem, e este homem lhe devia um valor também. Então ele chega para o homem e fala: se você não me pagar o que me deve, eu te tomo a tua família. Aí o rei ficou sabendo. Mandou chamar o homem e falou assim: agora você vai ficar preso até morrer pelo que você fez. Então você vê que essa questão de apropriações, essa questão de ter coisas, de pegar coisas, de guardar, isso veio até os nossos tempos. Então hoje nós ainda temos essa imensa necessidade de acumular bens. Se a gente não tiver uma conta mais ou menos lá no banco, se a gente não tiver casas, apartamentos, se a gente não tiver carro, a gente não sente seguro. Parece que nós estamos soltos no mundo e inseguros nesse mundo e que vamos ter problemas difíceis a qualquer momento. E aí nós começamos essa busca muito grande da apropriação dos bens. E tem pessoas que estão tão ligadas à matéria que elas vão adquirindo coisas sem necessidade alguma, a não ser satisfazer o seu ego frágil e inseguro por saber que em casa tem alguém, tem alguma coisa. Então, se eu precisar, eu lanço mão daquilo que eu estou em casa. Essa coisa é muito complicada nos nossos dias. Allan Kardec, quando ele estava codificando a doutrina espírita, alguém perguntou para ele assim: mestre, o nosso maior problema vai ser com a igreja, com o clero? Ele falou: não, problema nenhum. Eles também estão pregando Jesus. Nós não temos problema com eles. O que nós temos problema é com o materialismo. É isso que nós temos. Porque o materialismo, ele passou a ser um padrão para a sociedade científica. Vejam vocês que na Baixa Idade Média, ou também na Alta Idade Média, e também na época da Renascença, na época antes do período moderno, de 1600 e pouco para cá, as coisas eram todas direcionadas pela igreja. Então a igreja fazia todo o intercâmbio entre o homem e Deus. Diziam que intuíam os monarcas para que os monarcas fizessem o trabalho junto aos seus súditos. E
E aqueles cientistas que chegavam e tentavam colocar coisas novas, geralmente eram mortos. Como o caso de Giordano Bruno, um sujeito extraordinário, uma capacidade imensa, que hoje a gente lê nos postulados espíritas, ele já dizia a mesma coisa. Nós temos o caso do Galileu, que se não fosse precisar dele aqui no plano físico, ele teve que falar que era mentira o que ele falava, mas que na verdade ele estava absolutamente certo, que era a questão da Terra girar em torno do Sol. Mas houve um momento muito interessante de ruptura da igreja. A igreja, então, depois que Martinho Lutero coloca as 95 teses lá na porta da abadia que ele morava, então o que acontece? Aí dá uma ruptura e cria o protestantismo. Então a igreja e os católicos e protestantes começam a brigar entre eles, e aí a ciência aproveitou. Era o momento da ciência. E ela tomou conta do negócio e falou, agora é comigo. Então a ciência começou a dizer o seguinte: só é verdade aquilo que for comprovado. Aquilo que passar pelo crivo do laboratório, aí é comprovado. Acontece que a ciência esqueceu de uma coisa. Que se ela conseguiu criar instrumentos para fazer medições laboratoriais, ou medições fora dos seus laboratórios, mas ainda assim construindo ali no laboratório, ela tem que entender que ela não tem todos os instrumentos necessários para medir tudo que existe. Então, o materialismo, ou seja, a ideia de que tudo é matéria, passa a dominar todo o contexto da humanidade a partir do século XVIII para cá. E não tinha como sair disso, porque você tinha, de um lado, dogmas que não eram comprovados, que levavam as pessoas à forca, às fogueiras, ou a prisões terríveis. Então você tinha, de um outro lado, algo libertador, que era o estudo científico das coisas. Só que a ciência, ela começa a cometer um engano muito grande, porque ela se torna também dogmática. Se é comprovado, está certo. Se não for, não está. E como é que nós vamos comprovar o Espírito? Como é que nós vamos comprovar os campos energéticos que existem? Como é que nós vamos comprovar a comunicação de um espírito, sendo que a psicologia ou a psiquiatria coloca como alterações da psique? Então ficou uma coisa muito séria. Então as pessoas vivem hoje num mundo tecnologicamente evoluído, cientificamente evoluído, mas não são felizes. Ou quase todos não são felizes. Porque estão cheios de enfermidades, de dúvidas, cheios de ignorância. Platão dizia, a pior coisa é o não conhecimento. A pior coisa é a ignorância. Porque nem todos têm acesso a essas informações que a ciência nos coloca. E nem a ciência, às vezes, tem acesso a outras informações que já estão aí avançando em nossa direção, assim como a física quântica. Então, nesse contexto todo, como é que nós ficamos? Será que o Mestre Jesus já nos disse alguma coisa a respeito disso? E aí nós vamos procurar no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 13, quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará ao outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Aí você tem essa informação. Ou seja, nós temos então o nosso Pai, nosso Criador, ainda não tão entendido e aceito, né, pela comunidade hoje. Deus ainda é uma figura meio que como se fosse uma coisa da mitologia.
como se fosse algo que a mitologia tivesse criado a partir daqueles passados arcaicos para fazer com que o homem, pelo menos, tivesse um ponto de referência ou um ponto de temor diante das suas ações estranhas. Então, Deus surge para nós como aqueles deuses do passado. Deuses mitológicos, o Deus do trovão, o Deus dos abismos, o Deus do Hades, né? O Deus dos abismos, o Deus do mar. E ele vai criando essas coisas todas. Mas chega um momento em que a humanidade recebe a informação de que existe apenas um Deus e apenas uma lei. É aqui que Jesus entra nessa história. Por quê? Se existe um Deus e existe uma lei, significa que todos nós fomos criados por esse Deus e somos submetidos a essa lei. O difícil é entender isso. E mais difícil ainda é fazer a introspecção, fazendo dessa informação um conteúdo nosso. Então Jesus coloca, bem interessante, ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ele agradará a um e odiará ao outro. Aí nós pensamos assim, por que Jesus falou que nós vamos odiar? Será que eu tenho que odiar mesmo? Por exemplo, se eu quiser servir a duas pessoas, eu vou agradar a uma e vou ter raiva da outra? Então essas questões necessitam ser analisadas por aqueles que pretendem avançar um pouco a respeito dos estudos espirituais. A palavra odiar, ela é do aramaico, que significa desapegar. Só que ela chega para nós num contexto de raiva, de tirar de perto de nós. Eu te odeio, sai de perto de mim. Enquanto que a palavra certa, a tradução da palavra, literalmente, significa desapegar. Então, a gente pode substituir aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou se desapegará de um, né, e amará o outro. Então, veja bem, vamos imaginar que nós estejamos, e quase todos estamos, diante de duas realidades. Nós estamos diante de Deus, que é abstrato, e estamos diante da matéria, que é concreta. Qual que me toca mais? Né? A matéria, claro. Se você tem uma casa, uma mansão de 6 quartos, não sei quantas salas, piscina, sauna, essas coisas padrões que existem por aí, isso você está vendo, você toca. João fala sobre isso. Ele fala assim, se você ama a Deus e odeia o teu irmão, então você é mentiroso. Mas como é que você pode amar uma pessoa que você não vê e odiar aquele que você vê? Interessante o raciocínio dele. Então, se nós temos duas coisas, dois senhores, Deus e a matéria, porque a matéria ainda é uma senhora muito forte dentro desse planeta, deste mundo. Então, como é que eu vou poder amar os dois? Eu vou ter que desapegar de um, definitivamente. Então, a proposta de Jesus é o desapego da matéria. Essa é a proposta. É claro que nós precisamos do corpo físico ainda, nós precisamos das nossas casas, precisamos das nossas coisas. Mas o que ele está dizendo não é você jogar isso no rio, jogar fora. É você não viver em função disso. É você não viver naquela situação assim, se eu não tiver um bem, eu não tenho segurança na vida. Aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, existem algumas instruções dos Espíritos a respeito deste tema. Então tem um que diz assim, é bem interessante essa palavra dele, ele fala assim, você é um insensato se você dá mais valor aos seus bens. Por exemplo, ele dá um exemplo, se você tem 10 casas, é o seu bem material, mas de repente,
dá um terremoto e você perde as 10 casas e não tem como reconstruí-las. Então ele fala, da mesma maneira que Deus dá, ele tira. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque a questão do movimento é a questão master, ou magna, da evolução. Se nós ficássemos estáticos, presos num determinado lugar ou situação, a gente não estaria aqui no século XXI, vivendo a tecnologia que nós estamos vivendo. Ontem, com meia hora depois da eleição, já tinha o resultado. Impressionante o negócio dele. A gente não teria isso. Por que temos? Porque tivemos movimentos onde a matéria foi apenas uma possibilidade. Mas que, na realidade, o que valeu foi a inteligência, foi a pesquisa, o aprimoramento, a busca constante, esse encontro de pessoas com o ideal de realizar alguma coisa, utilizando então o elemento matéria. Hoje nós temos os estudos avançados da ciência com relação à matéria. Quando eu fazia ensino médio, eu me lembro que tinha uma teoria lá, um conceito que a gente tinha que decorar, que o átomo era a menor parte divisível da matéria. Acredito que alguns aqui também decoraram isso. O átomo é a menor parte divisível da matéria. E a gente parava ali. Porque o Demócrito disse, né? Que só ia até o átomo. Átomo significa contrário ao tomo. Tomo é valor, átomo é contra. Então, acabou no átomo. E aí o que acontece? Não se avançava mais. Até que um dia, o sujeito maluco lá começou a entender que tinha outra coisa além do átomo. Chamado partícula. E depois ele ficou mais desesperado ainda, porque na mesma hora que a partícula era onda. Ou seja, a partícula é onda? Ninguém sabe. É um e outro. Daí ele começou então a mostrar que, na verdade, a matéria toda é constituída de ondas. Daí eles criaram a teoria das cordas. Tudo é onda, que se transforma ocasionalmente numa partícula. Essa partícula cria o átomo então vai dar origem às moléculas e sucessivamente, mas um detalhe. Aquela televisão que você tem lá na sua casa, está lá bonitinha, arrumadinha, né? Como se fosse um troféu. Infelizmente não é assim. Se você não tiver ninguém na tua casa lá agora, tiver tudo escuro, ela não existe. Ela está toda em onda. Ela só vai existir no que olhar. Aí ela vira televisão de novo. Loucura. É, mas é assim. Então isso é a matéria. Então Jesus coloca, você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Aí vai colocar, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. E o que é Mamon? Muitas vezes as pessoas entendem Mamon como sendo uma divindade do passado muito poderosa, digamos. Mas na verdade a palavra Mamon é uma palavra aramaica que ela diz ambição e riqueza. Então você não pode servir a Deus se você está com ambição nas riquezas deste mundo. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Há um tempo atrás, nós lemos uma matéria de astronomia em que a ciência, lá atrás, já tem um tempo isso, havia descoberto um planeta todo feito de diamante. Mas eu vi tanta gente falar bobagem. O diamante lá faz o quê? O piso. Para o piso. E as pessoas ficavam assim, eu lembro, sempre tem os comentários, né, felizes ou não. Então as pessoas ficavam assim, se a gente pudesse ter uma nave, vocês vão lá, vão cavocar o planeta, mas que coisa absurda esse negócio.
E isso, minha gente, o planeta de Diamantes é um dos planetas mais pobres que existem, porque o diamante é uma matéria muito densa e muito pesada. Imagina quando você chega num estado qualquer de um planeta, como Santo Agostinho coloca no Evangelho, um planeta celestial, onde você monta o que você quiser. Você chega lá, só o seu pensamento monta o espaço que você deseja. Aqui mesmo, no nosso lar, tem uma história semelhante. Conta-nos o Espírito que haveria uma reunião, e nessa reunião, aproximadamente 10.000 pessoas participariam. Os expositores eram assim, pessoas simples, né? Assim, grandes, era Sócrates, Francisco de Assis, essa galera que ia fazer a palestra. Aí 10.000 pessoas foram convidadas. Imagina, no nosso lar tem 1 milhão de habitantes, os 10.000 é uma questão pequenininha. 1% da população, mas... Aí, bom, chamaram os engenheiros, porque lá não tinha um auditório para que coubesse 10.000 pessoas juntas, num determinado conforto, né? E que todos pudessem ver, ouvir claramente, porque lá os baixinhos não tem problema, sabe? E tem cadeiras especiais para baixinhos, eles ficam na altura de todos, né? Então, o que acontece? Chamaram os engenheiros siderais. Os engenheiros chegaram, fizeram a planta e pensaram e a coisa construiu. O Espírito disse que era monumental. Um auditório como nunca tinha visto algo tão maravilhoso quanto aquele. Uma coisa esplêndida. E se fosse aqui no nosso mundo material, custaria alguns milhões de euros ou de dólares, ou o quê. Muito bem, aconteceu a reunião, a coisa fluiu muito bem, todos muito bem acomodados, em poltronas confortáveis, luxuosas, enfim. Terminada a reunião, o pessoal foi embora, os engenheiros pensaram que tudo diluiu, acabou de fato. Ali tem um exercício extraordinário de matéria. Ali se mostra como que a espiritualidade superior lida com essa justaposição de átomos. Essa engenharia molecular, eles mostram para nós que isso tudo só é uma ilusão. Que a gente deve utilizar, mas não ser utilizado. Eu posso querer sim ter uma casa muito elegante, claro, isso aí faz parte do crescimento, porque nós temos uma sequência psíquica muito extraordinária, que é inteligência, harmonia, perfeição, belo e bom. Isso é uma sequência do amor. Para eu chegar no amor, eu tenho que passar por essas etapas. Então, é muito interessante que a minha casa seja um amor de casa, tudo harmonizado, muito bonito, muito bom de morar, mas aquilo é só um local. Aquilo Deus me entregou para um tempo. Quando eu tenho a escritura da minha casa, ou do meu apartamento, ou do que for, eu não tenho a escritura de propriedade. Eu tenho o direito de uso, e nada mais. Há pouco tempo, alguns anos atrás, aqui na Colômbia, uma cidade inteira foi destruída pela lava de um vulcão, de um momento para o outro. A cidade de Herculano e Pompeia, lá na Itália, no início do século I, foram totalmente destruídas pela erupção de um vulcão. Ou seja, o tempo todo nós temos essas informações de que a matéria é uma coadjuvante da vida, mas não é a essência da vida. E por isso que Kardec falou que a coisa mais difícil seria vencer com o materialismo, porque nós estamos ainda com aquela ideia de que se não tivermos um bem, nós estaremos garantidos na vida. E aí, esses acúmulos vão nos trazendo muitos problemas. Um dia, que Kardec coloca aqui no livro, capítulo 16, do Evangelho do Espiritismo, alguém perguntou assim, por que então, porque já que a busca da matéria está relacionada à pobreza e riqueza,
Por que uns são mais ricos, não tem mais poderes, outros não têm? Que é isso? E se Deus, então, distribuísse igualmente a riqueza? Então, eles falaram que todo mundo seria pobre. Todo mundo seria pobre. Porque o que move a vida é que a riqueza esteja acumulada num determinado ponto para que aquela riqueza seja a propulsora de crescimentos da comunidade no entorno. Então, uma pessoa rica, por exemplo, o dever dela é de fazer com que aquela riqueza dela produza trabalho, produza oportunidades, produza condições para que todos se beneficiem dela. Mas há necessidade ainda da aglomeração da riqueza, segundo eles falam aqui. Então, provavelmente haverá um tempo que não será assim, a gente nem imagina como vai ser, não vamos entrar aqui em divagações sobre isso, que a gente vai entrar nesses ismos da vida. Não vamos entrar nisso. Mas entendemos que vai chegar um tempo que isso vai ser, por quê? Vai ser mudado, por quê? Porque nós teremos avançado um degrau da evolução. Então, o nosso degrau hoje de evolução é o degrau que ainda precisamos viver num mundo extremamente e brutalmente materializado. Uma vez um mentor explicando numa reunião mediúnica, ele disse o seguinte: cada flor que se conhece, que são milhares de espécies, cada flor tem um mentor responsável pela sua criação e manutenção. A gente não sabia disso, né? Então, ele diz o seguinte, que foi uma das coisas mais difíceis de materializar aqui, nessa brutalidade nossa, uma flor. Que ela trouxesse suavidade e perfume. Foi muito difícil. E que nos planos espirituais, as flores são tão extraordinárias que elas praticamente conversam com os habitantes, dentro dos seus aromas, dentro das suas frequências. Então, o que fica para nós nessa história? Até que ponto eu vou entender que eu tenho que mais me ligar a Deus do que a essas riquezas? Qual o momento que eu vou entender isso? Que eu sou filho de Deus, que Deus está em mim, assim como está fora de mim, que Deus pulsa dentro de nós. E nesse pulsar, Ele nos impulsiona aos crescimentos para irmos até Ele. Muitas vezes nós ficamos presos aqui ao plano físico, que a gente desencarna e entra em paranoias no mundo espiritual, entra num processo de deteriorização psíquica, e a pessoa se torna até um bicho lá. Por quê? Porque ele não consegue entender a vida fora da matéria. Ele precisa voltar urgente. Muitas vezes alcoólatras, inveterados, chegam ao mundo espiritual, lá não tem bebida. Como é que ele resolve o problema dele? Ele fica preso ou encarnado, intuindo o encarnado para beber, para ele sorver o hálito, sorver os fluidos da bebida. Assim também, daquele que fuma, daquele que usa droga não lícita. Então, essas coisas todas, nós estamos na possibilidade de enfrentar uma hora dessas. Imagina que, de repente, acontece uma coisa conosco e eu tenho que sair do corpo. Um acidente, um ataque cardíaco, uma coisa qualquer. Eu tenho que sair do corpo. Como é que eu fico? Porque a minha vida está presa à matéria. Tudo que eu sei tem que ter matéria no meio. André Luiz conta o caso da menina que arrumou um namorado aqui no Rio de Janeiro e o namorado jurou que ia casar com ela, na época da colonização, né? Mas esse namorado foi embora. E a menina ficou esperando que ele falou que voltava, ele morava em Portugal. Ele falou que voltaria, só que ele nunca voltou. Mas mandou um espelho para ela, como se fosse assim, já estou mandando moto para a nossa casa. Mas foi só para agradar aquele coraçãozinho bem adolescente ainda. E a menina então guardou aquele espelho. Um dia a moça desencarna
E lá pelas tantas, né, passado algum tempo, esse espelho vai ser peça de um museu. Pois a moça estava lá até ontem, tomando conta do espelho. André Luiz conta de um desencarne que eles vieram fazer aqui no plano físico, foi aqui também no Rio, esse caso. Quando eles chegaram lá, o corpo já não dava mais condição alguma para aquele espírito morar naquele corpo. O corpo estava com metástase, estava num estado bem avançado de processos de deteriorização já. E o espírito não abandonava o corpo, não aceitava sair. Muito embora os mentores ali tentando fazer aquele desligamento. Sabe por quê? Porque na semana anterior, no mês passado, ele tinha comprado um guarda-roupa. E ele não queria deixar o guarda-roupa para ir embora. Gente, isso é verdade. É escrito no livro espírita. Aí você pensa assim, cada um de vocês não responde. O que você tem lá na sua casa? Hã? Sabe aquele jarro chinês? Aquela coisa magnífica que você ganhou da bisavó, da tetravó. Aquele negócio que você só de olhar, você já pensa que está no céu. Aí um dia vai um menino desse aí grandinho, né? Uma capetinha e pá! Eu tenho que agradecer de joelhos a Deus, eu me desliguei desse treco. Então, minha gente, pensa bem, o que você tem lá na sua casa que você não trocaria por Deus? Porque tem. Tem. Sabe aquele escudo do Flamengo? Mas eu não troco por nada aquele escudo. Sabe por que foi o Zico que autografou? Mas não troco mesmo. E aquele escudo do Botafogo? Que isso, rapaz? Fez um Quarentinha que autografou. O escudo do Fluminense. Já pensou Rivelino? Do Vasco? Nossa, Roberto Dinamite. Então você troca por Deus. Aí tem gente que vai dizer, mas eu posso levar ele. Mas lá em cima não tem futebol. Não tem. Lá tem academias que preparam ex-mutilados de guerra para se arrumar, para se aprumar de novo. Então é preciso a gente saber o que eu não troco definitivamente por Deus. Aí ficamos pensando, né? O que faz com que a gente seja assim? O que faz primeiro é a teimosia. O que é o cara teimoso? A pessoa teimosa. É aquela que fala, isso aqui é pedra. E olha, não muda. Você pode provar de todas as maneiras, isso aqui é papel, ela vai dizer que é pedra, isso aqui é teimosia. Eu tinha um avô, minha gente, meu Deus. Era triste. E o problema do meu avô é que ela era teimoso no abstrato, nem era no concreto. Nas ideias. Se ele tivesse uma ideia, mas você podia provar para ele que estava errado de jeito. E ele encontrava recursos para sustentar que ele estava certo, tudo. Então isso é um grande problema. É quando nós não queremos modificar os nossos conceitos. A nossa forma de encarar as coisas. E o outro, que é muito triste também, é a ignorância. Porque tem pessoas que não conhecem, ignoram completamente. Me lembro lá no passado, dia 21 de julho de 1969, né? Quando, segundo consta, o Armstrong pisou na Lua, eu tinha uma senhora que na época eu abracei minha senhora e falei assim, olha, o homem está na Lua, e a Lua estava cheia. Ela foi lá fora para ver se ela viu o homem na Lua. Como ela não viu, ela foi na Lua. Não tem como, não estou vendo. E você vai discutir uma coisa dessa? Não dá. Tem coisas que você não dá para discutir. Igual um amigo meu, eu conversando com ele há um tempo isso, né? Eu falei para ele, deve ser lindo, né? Você morar em Júpiter, em Saturno, né? Os anéis, Saturno, 32 luzes girando, mexendo com... Nossa, deve ser uma coisa fantástica. Eu comigo assim, não tem não. Eu falei, não tem o quê? Não existe esse negócio de planeta, essa é invenção da ciência. Não dá para você discutir. Mas ele acredita piamente que uma pedra de brilhante vai dar para ele toda a possibilidade de viver eternamente.
Entendeu como é que é? Então você glorifica, você ritualiza e celebra o bem material em detrimento de Deus, que está te chamando para projeções superiores da consciência. À medida que a pessoa vai crescendo, vai aumentando o nível de consciência, nós temos 5 níveis, né? Primeiro nível do sono sem sonhos, que é aquele que só lida da sobrevivência. O que é que eu vou comer amanhã? Tem almoço? O que tem para o almoço? O que não tem? É o nível do sono sem sonhos. Depois nós temos o sono com sonhos. O meu time é o melhor time do mundo, né? Que é isso, rapaz? É assim, é aquele que some, que põe ilusões e fantasias em tudo. Depois nós temos o terceiro nível, que é o nível do despertamento. Aquele negócio que você acorda de manhã, você começa a se preguiçar, o que eu vou fazer hoje mesmo? Hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, bom, hoje eu tenho que entrar no rio. Então, aquele momento do despertamento. Nós estamos vivendo, uma grande parcela vivendo esse despertamento. Ainda é tudo muito nublado, muito confuso, né? Depois nós temos o nível do despertado, né? A consciência desperta, aí sim. Aí nós vamos para os laboratórios. Né? Aí nós vamos para as pesquisas, para as análises. Mas aí conscientemente, entendendo que Deus é o gerador de tudo isso. Porque não basta fazer pesquisa no laboratório achando que a matéria é a senhora da vida. E depois nós temos o nível cósmico. Ah, esse aqui é interessante, né? Que é quando você começa a abrir a consciência para as estruturas cósmicas. Por exemplo, André Luiz fala algo que depois que eu li isso, eu comecei a mudar muito de conceitos com relação àquilo que me cerca, da matéria que me cerca. Ele fala assim, que a Via Láctea, uma galáxia com mais ou menos 100 bilhões de sistemas solares, que para o universo, para os espíritos superiores, parece uma cidade. É como se fosse uma cidade, onde o nosso sistema solar é um prédio pequenininho, bem na periferia, bem simplesinho, daqueles bem mesmo, né? Sabe? Aí, aquele prédio, onde o nosso planeta é um pequeno quarto, nem é andar, é um quarto. E a gente fica preso aqui. A gente não quer sair daqui. A gente fica morrendo de medo de morrer, porque vai perder a matéria. E tem gente, também isso é verdade, que desencarna e não larga o corpo. Ele fica até o corpo virar só osso, junto com o corpo. Olha que tristeza que é isso. Porque ele celebrou a matéria durante muito tempo e não se desgrudou dela. Por isso que Jesus fala que é muito difícil você servir a 2 senhores. E você não pode servir aos 2, porque você não vai agradar a mim. Então Deus está nos chamando, Deus está nos convidando para um futuro melhor, para um caminho mais aberto, e a gente não solta de jeito nenhum. Claro que nós vamos trabalhar, vamos ganhar o nosso salário, vamos comprar as nossas coisas necessárias, mas não vamos ficar presos aqui. Sabe, aquela coisa, eu ganhei um escudo um tempo atrás, escudo lindo do time do meu coração, que é aqui no Rio de Janeiro, desde os 6 anos que eu torço por ele, não vou falar, desde os 6 anos que eu torço por ele, que me deram um escudo, mas gente, a coisa mais linda. Quando eu ganhei, hein? É preto e vermelho? Nem que isso, não. Aí, quando eu ganhei aquele escudo, eu falei, vou botar na sala, no lugar de honra da casa. Eu parei e falei assim, eu vou ficar preso nisso. Eu guardei o escudo, ele estava dentro de um baúzinho lá, não é baú antigo, não, baú mais novo. Aí eu botei lá dentro do baú, de vez em quando eu abro o baú e dou uma olhadinha. Mas não, ele não vai me prender não. Um dia, a última vez que eu fui lá nesse clube, né? Posso falar ali, onde é o bairro, né? Eu estou falando do bairro. Vocês sabem disso? Não. Ah, não vou falar, não sei. Aí, eu fui lá nesse clube. Eu fui lá nesse clube. Não, porque eu vou pregar o maior time do mundo. Acho que não é pregação do melhor time do mundo. Isso aqui, vamos pregar assim. Aí eu fui lá no clube, um dia desse, isso aqui é um tempo.
Eu me lembro que quando eu estava botando o pé, eu sempre vou com o pé direito, né? Claro. Botei o pé, eu falei instintivamente, dá licença, meu Senhor. Falei isso. Eu estava com meu filho pequenininho, a gente é bem novinho, ele falou assim, pai, ele é seu Senhor? Aí ele me chamou a atenção, falei assim, não, não é meu Senhor. Aí eu comecei a desgrudar, a desapegar. Comecei a odiar, né, como no texto aqui. Comecei a desapegar. Hoje eu tenho por ele um carinho muito grande por esse clube, claro. Ele alimentou, né, a minha infância, minha adolescência, minha juventude, a maturidade. Esse clube sempre foi um clube que eu sempre amei profundamente. Sei que não é o melhor do mundo, nem vai ser, porque não tem melhor do mundo. Isso aí é tudo questão de movimento, às vezes um está bem, outro está mal, depois volta a ficar bem. Então a gente vai aprendendo a fazer isso, vai aprendendo a desapegar. Porque se eu chegar lá no mundo espiritual ligado às coisas que eu deixo aqui, eu não vou poder crescer lá. E aí a gente vai encerrar contando uma questão do Livro dos Espíritos, que é para desapegar mesmo. Sabe? Se essa não desapegar, desapega. Aí Allan Kardec faz uma pergunta bem interessante aos Espíritos. Ele fala assim, vale a pena os nossos esforços por aprendermos algo aqui? Eu tenho uma biblioteca lá imensa, que eu já li não sei quantos mil livros lá, mas vale a pena a gente fazer esse esforço de ler, de estudar, sabe? De correr atrás e tal. Aí os Espíritos falam assim, é um bom princípio. Aqueles falam assim, vocês já falaram, é um bom princípio. Por quê? Olha só. Porque você leva 10 anos para aprender aí, e aqui você aprende em 1 hora. Eu tenho vontade de ir embora. Porque a gente luta para aprender um conceito, né? Assim, pega esses conceitos aí mais pega Einstein, assim, que é para ficar bem simples, né? Pega Einstein, pega um desses aí, e tenta entender um conceito daquele. Você fica desesperado, não estou entendendo. Pior que você bate na cabeça, fica com raiva, porque não está entendendo. Né? Assim, mas você pega uma questão filosófica aí do Kierkegaard, por exemplo, tudo confuso, do Schopenhauer, por exemplo, que é também obscuro a beça, né? Você não consegue entender aquilo, Kant. E aí o que acontece? Você chega lá no hospital e 1 hora você fez um curso da faculdade, né? Fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, em uma hora. Então veja como é que vale a pena desapegar negócio. E outra coisa também. A gente vai se enriquecer quando lá estiver. Isso, eu vou falar isso. Às vezes a pessoa aqui é linda, maravilhosa. Pode ser moço, adulto ou velho, porque tem velhinha, gente, que são lindos para ver, né? Então você tem aquela pessoa maravilhosa, que é do corpo lindo. Aí você chega lá no hospital e começa a iluminar tudo, e você fala assim, aquilo que você falava que era bonito, bonito é isso. Então, minha gente, não se pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Então pense bem, qual que vale a pena servir? E Jesus, então, e Emmanuel respondendo lá uma pergunta formulada a ele pelos estudiosos lá da casa do Chico Xavier, então perguntava a Emmanuel assim, Emmanuel, para que é que Deus nos criou? Boa pergunta, né? Porque ele fica assim, né? Não, eu não pedi para nascer, não. Vocês não estão falando mais isso não, né? Não. Isso é muito infantil, tá? Até. Te despediu? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser seu filho. Você não pediu, você foi de joelhos pedindo, implorando. Mas mesmo assim, vamos pegar. Deus, para que você me criou? Já vamos largar até as reencarnações para lá, pais terrenos, esquece disso, vamos lá na origem, né? Ô Deus, para que você me criou? Eu não pedi para você me criar. Tem gente que tem essa coisa para falar. Aí perguntaram a Emmanuel, para que Deus nos cria? Para que Deus cria seus filhos? Pergunta sábia, né? Aí Emmanuel dá uma resposta, que é como se a gente entrasse assim num tapete mágico, sabe? E saísse flutuando aí pelos altos, pelos planos superiores, e Emmanuel fala assim, Deus criou a cada um de nós para que cresçamos, aprendamos, e um dia nós vamos para Ele fazer, executar uma missão precípua, individual, que só você faz. Aí eu dei minha resposta.
Então, minha gente, nós estamos todos sendo preparados por Deus para esse momento mágico. Vai demorar? Vai. Depende de você. Muito obrigado, tá? Bom, antes de terminar, eu trouxe, da outra vez eu tinha trazido também, eu trouxe os nossos 2 últimos lançamentos, tá? É o livro Romanceiro Medieval, que é um livro, você passa a mão nele aqui, você não pode até ficar furado. É só um livro terapêutico, que você pode ler como um conto de fadas, que era uma história muito chega para contar criança, né? De 3 até 98 anos. E você pode ler isso aqui como um conto mitológico, que é a saga do herói, tá? Quem gosta de mitologia aí, a saga do herói, e você pode contar como um conto psicológico, tá? E é bem interessante. O livro ele faz umas retiradas de muitas imagens do conceito. Por isso que as imagens são impressionantes, tá? E esse aqui é o Encontros na Palestina, que são momentos vividos com Jesus por espíritos que resolveram nos contar como é que foi a experiência. Então, o livro psicografado, todos os 2, e lá embaixo ainda tem o Aos que Amam, que eu nem sei se eu já trouxe esse livro aqui. Aos que Amam, e tem o veredito, tem advogado aí, se tiver, vale a pena. Uma história muito bonita de um advogado do século XIX no Brasil. Ele conta o que era advogar no Brasil no século XIX. Bem legal, muito simples. Gente, muito obrigado. Tá?